Tava. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Yasmin, coordenadora de programas na Global Changemakers, e eu tô aqui com o Guilherme Alves, que é quem eu vou entrevistar hoje, um jovem ativista super inspirador que eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês sobre juventude, ativismo, mudança, e tudo mais. Guilherme, muito bem-vindo, muito obrigada Muito pelo seu obrigado. tempo e pela sua disponibilidade de compartilhar essa experiência com a gente. E acho que seria legal a gente começar com você se apresentando um pouquinho da sua história, o que você faz hoje, suas paixões, enfim, para a galera te conhecer um pouquinho. Legal. Yasmin, de antemão, vou agradecer. Obrigado pelo espaço, obrigado Global Changemakers também, pelo interesse, né, em somar nessas narrativas, nessas histórias sobre jovens. Eu acho que isso é muito relevante, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo. A gente está precisando de inspiração, né, vamos dizer assim. E aí, nesse processo, vale de tudo. Mas muito obrigado mesmo. Meu nome é Guilherme Alves, eu tenho atualmente 21 anos. Eu sou natural de Minas Gerais, mas atualmente eu estou morando em Niterói, no Rio de Janeiro, por conta dos estudos. Me considero um ativista social pelas juventudes, né? Tenho essa pegada também de ativismo climático. E sou apaixonado assim por políticas públicas e isso me inspira bastante assim. Então, eu me envolvi muito cedo assim na esfera da política, né? Desde os 14 anos eu participava das atividades da Câmara Municipal aqui de Nova Serrana, cidade do interior, aquele processo mesmo de querer realizar alguma coisa, um adolescente inquieto que queria fazer acontecer. Então, desde os 14 anos, eu comecei a me envolver ativamente, participar de projetos. Muitas das coisas eu nem entendia, às vezes que eram faladas na Câmara Municipal, nas sessões legislativas, mas eu estava lá, presente. E aí isso vem muito também de uma paixão minha de querer, de certa maneira, acessar a cidade, né, em sua totalidade, assim, de compreender que a cidade faz parte de uma construção nossa, né, assim, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, de todas as pessoas em suas múltiplas expressões e ocupar a cidade no melhor dos sentidos, que é politicamente também, né? Então, ser um agente de transformação onde a gente está inserido. E aí, desde os 14 anos, eu participo de alguns projetos, né? O Parlamento Jovem de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de participar no Parlamento durante 3 anos. E aí, depois, logo em seguida, fui selecionado para participar do Parlamento Jovem Brasileiro, que foi lá em Brasília, com outros jovens ao redor de todo o Brasil. E aí, essa trajetória só foi crescendo, né? Eu me mudei para Niterói, fui cursar Relações Internacionais, um curso super desafiador, que a Yasmin também sabe bastante como que é, e que amplia bastante a nossa mente. Então, tive esse desafio também de estar em contato com essa realidade, né, que muitas das vezes é uma realidade cheia de informação, e o grande desafio também de sintetizar essas informações e aplicá-las na realidade. Então, participei de outras organizações também durante esse início na faculdade, a Enactus, uma rede de jovens empreendedores, né, que querem atuar aí com empreendedorismo social. Participei também do Politize, enfim, e trilhei esse caminho em prol da juventude, em prol da garantia dos direitos aí da juventude, que eu acho muito relevante, que eu acho muito bacana de compartilhar. Mas, resumidamente, é isso, jovem inquieto, querendo fazer projetos, querendo impactar socialmente, querendo contribuir e deixar um legado bacana aí para a juventude, pelos direitos da juventude. Boa, muito bom, Guilherme, obrigada. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. E eu queria escutar justamente um pouco mais sobre isso, assim, por que juventude e por que política? Como você acha que essas duas coisas se encaixam ou se complementam? E qual que você acredita que deve ser o papel de nós, jovens, para a gente interferir na política e garantir que as nossas pautas vão ser ouvidas, que as nossas vozes vão ser ouvidas? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, porque esses dias eu até me peguei pensando nela, do que significa ser jovem no Brasil, né? Sobretudo no Brasil nesse contexto. Eu acho que às vezes é uma expressão que é utilizada também, às vezes ela carrega muito uma marcação social, um signo social muito forte. Sobretudo nesse ano de pandemia, onde o jovem foi alvo, né, desses processos de retração de renda, onde houve demissão em massa de estágios, enfim, onde houve todo esse processo do jovem se sentir seguro, ansiedade e tudo mais. O jovem muitas vezes carrega essa marcação, esse signo social. Então, é o jovem nem. Ele nem trabalha, ele nem estuda, ele não faz nada, ele não contribui em nada. Então, tem essa marcação muito forte em cima do jovem. E essa é uma marcação que, além de ser social, cultural, é uma marcação política. Então, de certa maneira, ele gera um afastamento do jovem daquilo que seria garantir dos seus próprios direitos. Então, para mim, ser jovem no Brasil é, sobretudo, assumir esse papel de sujeito de direito. Né? Ao longo de toda a história do Brasil, a gente também vê o jovem
sendo bem escanteado, colocado como marginal, assim, o jovem consequente, o jovem delinquente. Sempre uma perspectiva muito punitivista a respeito da juventude. Então, o jovem ele é visto como aquele que está transgredindo alguma coisa, ou que não pode fazer tal coisa, ou que está fazendo, enfim, alguma coisa de errado. Então, todo esse processo de reinterpretação do jovem enquanto sujeito político, agente político, demorou bastante tempo. Haja vista o nosso estatuto, que é relativamente recente, né, que é de 2013, primeiro documento oficial do Brasil que reconheceu o jovem enquanto sujeito de direito. Então, para mim, tem muito esse peso, né? Entender de construções que foram colocadas diante de nós e, de certa maneira, reinterpretar isso, colocando as nossas vozes como protagonistas desse processo todo de formulação de políticas públicas, garantias de direitos e por aí vai. Então, vem muito disso, sabe, Yasmin? Assim, vem desse processo da gente entender que o jovem é um sujeito político, ele é um agente de transformação no espaço que ele está inserido, né? E, de certa maneira, se apropriar dessa voz. Né? Então, o jovem pode votar sim, o jovem pode fazer parte de partidos políticos, ele pode fazer parte de grêmios, associações, ele pode contribuir por meio da atuação em ONGs ao redor de todo o mundo, do Brasil, enfim, no contexto que ele está inserido. Então, acho que vem muito disso, acho que é um processo mesmo de reinterpretação dos jovens, dessa categoria, e, de certa maneira, entender que essa categoria também não é uma categoria fechada. Não dá para a gente falar de juventude, ponto final. A gente tem que falar de juventudes no plural, porque os jovens são atravessados de diversas questões, das quais se inclui questões econômicas, como eu mencionei, de trabalho, de renda, questões culturais, questões políticas, questões relativas ao gênero e sexualidade. Então, é um tema interseccional, que não dá para a gente pensar de maneira isolada, como uma categoria isolada. Então, tem a ver com essa múltipla interpretação daquilo que seria juventude, ao mesmo tempo que a gente se insere nesse espaço e ocupa ele. Então, eu acho que é muito relevante a gente pensar em juventudes e se reconhecer enquanto jovem, categoria assim, de direito, agente de transformação. Acho que é muito nesse sentido, assim. Acho que tem muito a ver com isso, concorda? Maravilhoso, concordo completamente. E Guilherme, fazer esse movimento para compreender a sua voz, se apropriar dela e se inserir nos espaços para que a sua voz seja ouvida é muito desafiador. Eu Sim. tenho certeza que os jovens assistindo essa entrevista vão pensar: puxa, concordo, mas por onde eu começo? O que eu faço, né? Quais são as dicas que você daria para um jovem que quer se tornar ou que já é um ativista, que quer estar elaborando sua estratégia de advocacy ou que está pensando sobre isso? Enfim, da sua experiência, assim, o que você diria para nós? Quais foram os seus principais aprendizados? Que dica você nos daria para começar e para persistir nesse caminho também? Uhum. Acho que o primeiro passo, Yasmin, que eu diria, eu acho que é reconhecer a sua trajetória. Assim, eu acho que isso é muito fundamental. Eu, por exemplo, eu venho de uma família de imigrantes, né? Assim, a minha mãe vem do Nordeste do Brasil, enfim, teve que mudar muito nova, ainda jovem, aos 15 anos de idade, né? Uma migração meio que, inclusive, forçada, assim, nesse sentido. E aí passou por diversas questões, né? Enfim, e eu acho que eu colho um pouco disso, assim. Eu acho por isso que é tão importante que a gente analise a nossa trajetória primeiro, antes de se envolver. Porque às vezes a nossa trajetória ela vem marcada também de questões que seriam fundamentais que a gente agarrasse, que a gente gritasse por essas questões, né? Que a gente de fato lutasse por essas questões. Então, se você vem de um contexto de imigrações, se você vem de algum contexto específico de vulnerabilidade social, eu acho que é fundamental colocar isso também na balança no momento de iniciar nessa jornada de ativismo, sabe? Nós temos exemplos de pessoas que vivem nas zonas rurais, por exemplo, pessoas que vivem em comunidades. Eu acho que é fundamental se reconhecer e se territorializar, como se diz, se ambientar consigo mesmo e saber de onde você vem. Acho que o segundo passo, depois desse processo de reconhecimento de trajetória e território, eu acho que é anotar mesmo e levantar os principais pontos que chamam a sua atenção nesse mundo todo que a gente tem. Então, o que chama a sua atenção? O que cativa a sua atenção? São questões voltadas ao clima, são questões voltadas à erradicação da pobreza. E eu acho que como uma grande ferramenta a gente tem hoje a Agenda 2030, né? Que é uma forma de sintetizar esses problemas que nós temos todos, apontando algumas metas, alguns direcionamentos para a gente conseguir solucionar esses problemas. Acho que é uma boa fotografia para a gente conseguir se direcionar enquanto juventude naquilo que mais chama a nossa atenção. Então, esse seria o segundo passo, levantar quais são as questões que mais te afligem, assim, as questões que mais chamam a sua atenção. Podem ser problemas, podem ser soluções,
Enfim, levantar esses pontos eu acho que é muito fundamental. E um terceiro passo, eu diria, seria de levantar instituições, ONGs, agências que dialogam diretamente com essas questões que chamam a sua atenção. E aí esse é um processo um pouco mais complicado, mas ao mesmo tempo é um processo que a gente vai filtrando muito da nossa atuação. Então a gente começa a perceber, existe alguma frente parlamentar específica para lidar com esse tema? Existe alguma associação aqui na cidade específica para lidar com esse tema? Existe alguma ONG que tenha vontade de atuar e como ela atua? Então a gente começa desde já a filtrar a maneira como nós gostaríamos de atuar nesse tema especificamente. Então, acho que são 3 passos muito interessantes assim, para a gente conseguir, de certa maneira, trilhar essa trajetória de ativismo, de engajamento. E aí eu acho que uma dica também que eu dou é sempre estar aberto, sabe? A gente acaba descobrindo nesse processo todo que a gente gosta de muita coisa. E tá tudo bem gostar de muita coisa, afinal, é juventudes, interseccional. Mas eu acho que é relevante a gente estar sempre com a mente aberta também, porque são temas, às vezes, que dialogam muito entre si. Por exemplo, a educação é um tema, por exemplo, que dialoga com outros muitos temas. Né? Tem a ver com vulnerabilidade social, tem a ver com geração de renda, tem a ver com oportunidades. Então, eu acho que é sempre bom a gente estar aberto a essas questões. Mas não deixar de atuar, não deixar de levantar quais são essas instituições, essas organizações que estão fazendo acontecer nesse presente momento. Né? Eu acho que isso é muito relevante e existem muitas plataformas para isso. Assim, eu deixo uma dica, uma plataforma de voluntariado que é a Atados. Então, é uma plataforma que reúne muitas oportunidades de se atuar enquanto voluntário em diferentes temas, em diferentes eixos, enfim. Eu acho que é um processo, assim, bem de construção mesmo, bem passo a passo e de se identificar. Não vale a pena forçar essa trajetória, tem que ser um processo orgânico, tem que vir de maneira natural. Mas é muito gratificante quando a gente consegue se encontrar em uma temática, é muito importante. Muito bom, Guilherme, eu concordo muito. Acho que uma das coisas que, para mim, são mais lindas, assim, nesse processo de você se reconhecer como ativista, enfim, tomar isso para si, essas causas para si, é quando você consegue conectar o que está fora com o que está dentro, né? Com quem você é, a sua trajetória, os seus valores, aquilo que nos incomoda diz muito sobre os nossos valores, né? Então, se você vê, por exemplo, um grupo de pessoas, um grupo político discutindo entre si, sem conseguir concordar numa pauta, sem conseguir chegar numa conclusão e para você aquilo te incomoda, talvez um valor importante para você seja da cooperação, do diálogo. Então, como é que você pode usar isso, esse seu incômodo pessoal, sua história pessoal, para transformar em impacto para sua comunidade, né? Acho que conseguir responder essa pergunta é se encontrar nesse mundo do ativismo, da mudança social e tudo mais. Muito Exato, bom, Guilherme. exatamente. E aí a empatia vem muito nesse sentido também, né? Eu acho que antes de tudo, antes de ser empático, antes de se solidarizar com essas causas, eu acho que a gente também tem que ser muito sincero com a gente mesmo, sabe? Assim, muito empático também com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está querendo colocar para fora, né? Que voz que eu estou querendo colocar para fora nesse momento? Né? Tem um filósofo que fala, é o Nick Coudry, ele fala que a gente precisa falar, a gente precisa gritar, as pessoas precisam ouvir a nossa voz. E aí é esse processo de ser empático com a gente mesmo que a gente consegue gritar, né, e falar aquilo que a gente está sentindo mesmo, colocar a causa para fora que ele coloca. É bem esse processo. E é natural, Muito tem que ser bom. orgânico. Muito bom, Guilherme. Eu acho que se não existe empatia com a gente, se a gente não se escuta, não tem como escutar o outro, não tem como exercitar empatia com o outro, não tem como lidar com causas tão complexas, com problemas tão difíceis, estruturais, históricos, enfim, se a gente não entende que isso partiu de dentro, né? Então, muito bom, Guilherme. Obrigada. Justamente. E aí, depois que você conseguiu responder essas perguntas, que eu imagino que seja um processo contínuo, né? A gente está sempre se perguntando essas coisas o tempo todo. Mas, enfim, durante a sua trajetória de ativismo depois disso, quais foram os maiores desafios que você teve para defender a sua pauta de clima, de democracia e tudo mais? E como que você o superou, como você busca superar esses desafios? Uhum. Essa é uma pergunta também bem do processo, vamos colocar assim, da trajetória, porque a gente ainda lida com muitas dificuldades, enfim. Acho que os ativistas, de maneira geral, eles têm um pouco desse dilema, né? Que é de estar ali no campo, de levantar a voz, de participar de audiências, de participar de questões, mas ter um resultado que às vezes é um resultado que não era o esperado, ou ter uma certa conquista que não era a conquista que a gente esperava também. Enfim, é um pouco mais no sentido de reformas, leves ações que são feitas. Eu acho que isso, de certa maneira, coloca também muitos dos ativistas um pouco preocupados, um pouco entristecidos, enfim. Mas que é uma jornada passo a passo, né? Se a gente for recuperar o próprio Brasil, a participação da sociedade civil no país mesmo,
né, uma história muito recente de uma sociedade civil que, de certa maneira, não estava se organizando, não se organizou, a criação de ONGs, instituições, sobretudo depois da redemocratização. Enfim, é um processo relativamente recente que a gente tem no Brasil. E eu acho que, assim, Yasmin, os principais desafios, né, enquanto ativista, eu acho que é, de fato, conseguir sustentar a bandeira do ativismo, isto é, não entregar, não desistir, apesar de todo o quadro, de todo o cenário, né, de sucateamento do ensino público, sucateamento da educação, né, questões, por exemplo, voltadas à própria juventude, que é um tema que eu levanto muito. Então, o jovem, muitas vezes, ele não é incluído no processo de formulação de políticas públicas, porque isso tem um curso, né? E a formulação de políticas públicas envolve ouvir, envolve uma escuta ativa, e muitas vezes os governos ou as agências não estão nem preparadas, nem dispostas a fazer esse tipo de escuta ativa. E aí é um processo doloroso, porque até você trazer à tona o tema da juventude ou o tema que você está trabalhando, como de caráter importante, você acaba dando muito murro em ponta de faca. E é o que acaba, de certa maneira, desgastando esse processo de ativismo. Isto é, para você é muito importante, já está muito claro que o jovem precisa participar, que a gente precisa defender a bandeira da justiça climática, por exemplo, mas para muita gente esse processo ainda não está claro. Então eu acho que é muito no sentido da gente entender que, de certa maneira, nós também somos privilegiados no sentido de já termos a consciência da importância desse tema, o tema que a gente está levantando, seja juventude, seja gênero, seja ativismo climático, mas compreender também que o diálogo é a única ferramenta da gente conseguir, de fato, transformar essas mentalidades que ainda não consideram esses problemas como problemas. Então, eu acho que é fundamental que a gente se arme de diálogo, vamos colocar assim, que a gente vista a camisa de diálogo, ainda que seja desgastante. Né? Muitas vezes eu, por exemplo, ao longo da minha trajetória, tive que dialogar com entidades, organizações, e às vezes, inclusive, a gente se surpreende nessa jornada, porque às vezes a gente está dialogando, inclusive, com organizações que são voltadas a esse eixo, mas ainda não tem um olhar específico sobre essa participação, sobre esse ponto, enfim. Então, ao longo da minha trajetória, muitas vezes, né, desafios que eu pude perceber assim, foram desafios muito ligados a essa prática do diálogo mesmo. Então, trazer esse tema como importante para as pessoas, né, eu acho que também ter sempre uma comunicação não violenta, acho que é um grande desafio para os ativistas, de maneira geral, porque, como eu mencionei, a gente quer ter a nossa voz ouvida. As pessoas precisam ouvir aquilo que a gente quer falar, afinal de contas, a gente estudou, a gente participou de outras instituições, enfim, a gente tem uma trajetória totalmente vinculada a esse eixo, que nos dá, de certa maneira, muita autoridade para falar da maneira como a gente fala. Só que esse é um processo também que exige bastante cuidado. Não dá para chegar nos lugares com os dois pés na porta, vamos dizer assim. A gente precisa chegar cautelosamente, entender que aquele ambiente também precisa passar por esse processo de reinterpretação, remodificação, enfim, de, né, ter essa consciência. E eu acho que é muito isso, assim, eu acho que a minha mensagem que fica, eu acho, é de não desistir. A gente não pode desistir de maneira nenhuma, mas eu acho que seria de encontrar ferramentas ideais para lidar nesse processo, sabe? É reconhecer, antes de tudo, que o que está muito claro para a gente pode não estar claro para outras pessoas. E aí entra muito aqueles processos de educação política, entra muitos processos de comunicação não violenta, de exercício do diálogo, exercício da cidadania, né, que tem muito a ver com eu e você, apesar de discordarmos, tentarmos dialogar, tentarmos chegar em um consenso, ou tentarmos estabelecer visões que sejam visões positivas para a nossa sociedade. Então, na minha trajetória eu tive muito isso, tive muitos embates, e aí faz parte do processo de ativismo também, de levantar a voz, faz parte a gente falar, e as pessoas não levarem a gente em consideração, isso faz parte. Mas eu acho que de tudo, Yasmin, se eu deixo aqui uma mensagem, é que a gente fale. A nossa voz é muito importante, né? Eu acho que é somente um processo de ajuste, assim, para a gente conseguir usar as ferramentas certas para alcançar os resultados certos e ter esperança. Apesar dos resultados não serem os ideais, os que a gente espera, né? Às vezes é uma modificação de um artigo específico de uma lei, às vezes é uma criação de um projeto aqui que não vai ter tanto impacto, que não vai ter tanta grandiosidade, mas que já faz uma diferença e que a gente já sabe que valeu a pena erguer a voz e valeu a pena sustentar essa bandeira. Eu acho que é muito nesse sentido. Diálogo sempre, sempre comunicação violenta, não violenta também, para tentar lidar com esses processos. Muito bom, Guilherme, obrigada. E um outro aspecto que eu acredito que tenha sido importante na sua trajetória é a questão da academia, da pesquisa. Você mesmo falou, né, que isso serve de insumo para o nosso ativismo,
e tudo mais, e a gente se conheceu no congresso acadêmico, né. Então, Isso. na sua visão, assim, Guilherme, pegando o lado acadêmico do Guilherme, assim, que tenho certeza que também está integrado com todo o resto, né. Qual que é a importância da academia, da pesquisa e das universidades nesse processo para você? Muito legal. Essa pergunta também. Hoje é um show de perguntas muito boas, assim, para a gente conseguir dialogar, para a gente conseguir, muito legal. A academia, para mim, ela desempenha um processo fundamental que é justamente de dar substrato, assim, substância a tudo aquilo que a gente está colocando para fora, né? A academia, ela é esse ambiente também em que a gente tem a possibilidade de se interconectar com diferentes vivências, diferentes realidades, e ao mesmo tempo de sermos propositivos na sociedade civil, nos lugares onde nós estamos inseridos. Então, eu sou uma pessoa que valorizo muito a pesquisa científica, a iniciação científica. A gente se conheceu em um congresso também, votado em iniciação científica, e falando sobre temas muito importantes, né? O seu da participação da sociedade civil, especificamente na construção da Agenda 2030, e eu falando um pouco sobre a construção de políticas públicas globais e o papel todo do movimento Fridays for Future nesse processo de reinterpretação das políticas públicas. Então, acho que tem muito a ver com isso. Olha para você ver, nós dois nos conhecemos nesse contexto, por exemplo, acadêmico, e temos trajetórias muito similares voltadas ao protagonismo jovem. Então, eu acho que a academia ela tem, de certa maneira, também essa capacidade de conectar, né, diferentes trajetórias, diferentes vivências, diferentes pesquisas, né, diferentes pontos que foram pesquisados por tais pessoas. E todo esse processo acadêmico envolve também muito cuidado, né? Assim, o pesquisador acadêmico, a pessoa que está realizando a iniciação científica, ela tem que ser muito cuidadosa, né, para também não enviesar, para também não colocar a pesquisa, não colocar a sua produção acadêmica como uma coisa já fechada. Isso é muito interessante dentro da academia, que é essa capacidade dela de se reinventar, analisar fenômenos que estão surgindo agora, né, da ordem do dia, como a gente ouve bastante essa expressão, do próprio participação da sociedade civil, do movimento da Greta mesmo, temas que estão na ordem do dia e produzir conhecimento técnico, científico sobre esses temas, né? Ela tem uma expressão que eu gosto bastante, que é essa produção teórica quase como se fosse um retrato, né? O João Nunes, ele fala disso, o autor, ele fala sobre a produção acadêmica quanto prática política. Isto é, a gente fazer essa produção acadêmica, mas entendendo que a todo momento a gente está interferindo no espaço que a gente está inserido. Então, é ler os clássicos, é ler Maquiavel, é ler Kant, é ler todo mundo, mas ao mesmo tempo entender de que maneira que a gente pode utilizar essa carga teórica, né, toda que a gente tem, sobretudo em relações internacionais, para poder sintetizar e para poder ser propositivo no contexto que a gente está inserido. Então, esse é o grande papel para mim, é dar substrato para a gente conseguir, de certa maneira, entender como que deveria ser. Acho que, de certa maneira, também pegar o como que deveria ser e reinterpretar por meio de ferramentais aí como que a gente quer que seja, né? Assim, acho que é bem esse processo assim e que é muito relevante, né? Eu sou apaixonado pelo estudo acadêmico, acho que é muito legal. Você também, certamente. Com certeza, com certeza. E Guilherme, pensando em tudo que você compartilhou até aqui, assim, da sua trajetória, seus desafios, seus aprendizados, sua história, academia, enfim, qual que é a sua perspectiva para o futuro, né? Considerando que, vamos supor que a maior parte dos jovens brasileiros ganhem consciência do seu papel, consigam ocupar espaços para fazer com que sua voz seja ouvida, o que que pode acontecer no Brasil e no mundo se isso acontecer, né? Se os jovens realmente tomarem a sua posição? Uhum. Eu acho que a gente está vivendo hoje, Yasmin, uma revolução quase que silenciosa da juventude. Eu diria que a gente está passando por um processo de conscientização que é muito orgânico. A gente está enfrentando diversas questões ao nível federal, Brasília, né, ao nível de estudos, educação. A própria pandemia veio muito também para trazer isso. Né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de uma campanha de emissão de títulos para jovens de 16 e 18 anos. A campanha do Meu Primeiro Voto, né, que foi protagonizada por diversos movimentos. E aí o que você vê na juventude é um desejo de participar desses processos. A pandemia, né, sobretudo, foi um laboratório para a gente conseguir identificar que o jovem ele não quer estar fora desses processos que envolvem diretamente a sua vida, a sua participação política. Então, eu acho que a gente está vivendo um movimento, de fato, de inserção do jovem na política. Cada vez mais existem projetos que estão incluindo os jovens na política. A gente tem, por exemplo, o aumento de candidaturas de jovens na política também. Essas eleições municipais houve, de fato, um aumento dessas candidaturas.
A gente já teve um aumento de deputados federais, por exemplo, também, jovens, considerados jovens. Enfim, o tema da juventude está vindo com muita força, né? A gente também precisa lembrar que a Agenda 2030 está há 10 anos daqui, basicamente. E o jovem, então, que se interconecta cada vez mais com essa agenda, não pode ficar de fora. Então, tudo indica que o jovem, de fato, está tomando frente desses papéis. Está sendo propositivo, está ocupando espaços por meio de coletivos, de sua atuação em partidos políticos e outras questões também. Acho que é um sonho de todo ativista pelas juventudes verificar e constatar de fato esse aumento na participação. Eu falo isso porque às vezes é muito difícil, né, a gente identificar esse aumento, como que a gente consegue de fato mensurar se o jovem está se sentindo integrado, parte do processo ou não. Mas uma coisa que a gente consegue perceber é que cada vez mais os jovens estão ocupando esses espaços e reinventando esses espaços, né? O ano de 2020 foi o ano da reinvenção para todo mundo, mas se a gente perceber, por exemplo, a quantidade de ativismo digital, a quantidade de jovens que conseguiram mobilizar campanhas, né? Campanhas, por exemplo, lutas antirracistas, enfim, questões que vieram super à tona no ano de 2020, e a capacidade dos jovens de se interconectarem, de se interligarem nessas questões foi, assim, espetacular. Então, a gente vê, de fato, que há uma consonância do momento que estamos vivendo com uma necessidade de protagonismo dos jovens. Isso é fato. A gente consegue sinalizar isso, assim, de longe. E eu acho que é um desejo, né, assim, nos próximos anos, vou colocar assim até 2030, a questão de Agenda 2030, mas de perceber esse aumento, né, da juventude. E aí, o que a gente espera enquanto ativistas é, de fato, que sejam feitas consultas, que os jovens sejam colocados em papel de seriedade, que os jovens não sejam estigmatizados em pesquisas, por exemplo, que eles não sejam simplesmente categorizados como jovens nem, mas que eles sejam categorizados por outras questões, como os jovens que estão fazendo acontecer, estão criando startups, estão, enfim, liderando processos de construção de projetos em contextos de vulnerabilidade social. Isso é muito relevante. Então, acho que aquilo que a gente espera para o futuro enquanto ativista é, de fato, perceber essa consciência, né? Esse processo de conscientização. E nisso tudo, o jovem é protagonista, não tem como, Yasmin. Assim, ele assume um papel de suma importância, ele precisa falar, ele precisa levar essa consciência. E acho que é muito dessa expectativa, assim, para que ele consiga, de fato, construir esses espaços, participar deles, compor legislações, compor direitos, por meio do advocacy, né, por meio de todas essas ferramentas também, e aí a sua voz, assim, eu diria que essa é a minha grande expectativa. A minha expectativa é que os jovens tenham plena consciência política, a minha expectativa é que os jovens se sintam parte do processo de formulação de políticas públicas no contexto que eles estão inseridos, que eles tenham essa mentalidade local, que eu acho que é fundamental para a juventude. Não dá para a gente falar de uma juventude ou das juventudes isoladas, a gente tem que sempre falar desses eixos transversais de localidade, né? A gente chama isso de desses pontos fronteiriços, né? Os lugares estão cada vez mais porosos, os jovens passam por esses lugares e viajam, enfim, por meio da internet, do ativismo, para reconhecer esse ferramental todo e reconhecer também enquanto agente de transformação. Eu acho que seriam as duas grandes expectativas para a juventude assim, nos próximos anos, que a gente já está tendo algum gostinho, assim, algum resultado. Sim, maravilhoso. E, Guilherme, o que te mantém inspirado e motivado nesse processo todo? Quais são suas maiores inspirações para persistir? Eu acho que de imediato, assim, eu diria que são as boas práticas internacionais, né, nesse contexto. Ainda mais nós, estudantes de relações internacionais, a gente tem contato direto com essas questões que estão acontecendo ao redor de todo mundo, e aí muitas coisas são colocadas diante de nós como, acho que, como vontade de que a gente um dia chegue lá, sabe? Eu digo isso, por exemplo, de juventude de outros países, né, que eu tive oportunidade também de contatar e tudo mais, de verificar que eles estão cada vez mais inseridos nesse contexto. Então, pego, por exemplo, a juventude do Canadá, que tem um espaço de diálogo muito amplo, que é um desejo muito grande de todos nós ativistas pelas juventudes aqui do Brasil, de construir esse espaço de diálogo direto com as autoridades, sabe? De reconhecimento desses direitos. Acho que, em primeiro lugar, seriam essas boas práticas que são colocadas. Em segundo lugar, eu acho que é de ver na juventude, nesse movimento, um desejo muito grande por transformação. Isso é, assim, de longe. Né? Esses diálogos que a gente promove, você, outras pessoas também que estão promovendo nesse momento, em outros momentos, a gente percebe que existe uma vontade de fazer parte, né, de algo muito maior. O jovem tem isso, Yasmin, é aquela vontade de se inserir nesse contexto todo que a gente está vendo. O jovem é inquieto, ele está curioso, ele quer descobrir.
Eu acho que vem muito disso, sabe? Vem muito de analisar aquilo que já está sendo feito, vem muito de reconhecer esse clamor dos jovens, né? Essa vontade dos jovens, vem muito também de me inspirar em outras pessoas que estão liderando processos de grande transformação, né? Greta, por exemplo, Malala, que já liderou também, e entre outras referências que estão levantando a sua voz ao redor de todo mundo, de integrar redes. Acho que a existência de redes também, como Global Changemakers e outras redes também, que tem esse aporte, né, de impulsionar, de colocar enquanto catapulta mesmo esses jovens, acho que é muito relevante. Acho que isso me inspira muito, muito mesmo. Assim. Acho que diria que pessoas, organizações, vontade de fazer mudança. Eu acho que seriam esses três eixos assim, principais para a gente não poder desistir. Eu acho que sempre a esperança, né? Sempre a vontade de que um dia a gente não precise mais fazer isso. Muito bom, Guilherme. Obrigada mesmo. Nossa, eu tô inspirada, assim, muito motivada. Eu acho que a gente está fazendo essa conversa numa sexta-feira, né? Final da semana, que foi uma semana corrida no mês de dezembro, que é um mês super corrido para todo mundo. E acho que conversando com você deu para ter aquela reenergizada, assim, relembrar o Sim. nosso propósito, relembrar nossa motivação, nossa visão para o futuro, né? E como a gente se encaixa nela. Muito bom, Guilherme. E eu queria te fazer uma pergunta que é como que as pessoas que estão assistindo podem apoiar o seu trabalho, assim? Se você quiser falar um pouco mais sobre o seu trabalho e se tem oportunidades para engajamento, se mais jovens quiserem te conhecer, enfim, como que a gente faz para te apoiar? Uhum. Obrigado, inclusive, por isso. Eu acho que é legal. Jovem apoia jovem, né? É o dilema. Mas acho que é muito relevante falar também que nós estamos em diferentes espaços. E eu acho que isso é importante que você mencionou, da gente se apoiar. O jovem, eu só queria puxar um pouco desse ponto também, porque a gente carece de apoio em tantos outros níveis, e eu acho que é se encontrando na gente mesmo que a gente consegue se fortalecer. Então, eu acho que o jovem precisa se apoiar sim, o jovem precisa levantar o braço, ninguém solta a mão de ninguém, literalmente, a gente precisa se fortalecer nesse processo todo, para erguer a nossa voz, para a gente fazer um belo de um coral, para fazer bastante barulho. Acho que é bem nesse sentido. Então, assim, eu atualmente eu integro diferentes organizações, né? Estou no Observatório Internacional da Juventude, tem Instagram também, eu acho que é um bom caminho da gente se encontrar. Estou também no LinkedIn. Acho que o importante é que a gente se conecte nesse meio tempo e a gente vai descobrindo que as nossas redes são cada vez mais próximas da gente do que a gente imagina. Né? Eu e a Yasmin, a gente estava conversando aqui um pouco antes do tanto que a gente tem contatos em comum, apesar de termos nos conhecido há pouco tempo. Então é uma coisa muito nesse sentido, o jovem já está se articulando em redes. Então eu deixaria aqui alguns dos projetos que eu faço parte, peço para quem está assistindo também, se tiver interesse, para seguir. O Movimento Acredito, que é um movimento que eu integro, Politize também, uma rede pela educação política, que é muito relevante de seguir. Né? O próprio Observatório Internacional da Juventude, que é outra organização. Então, esses três, assim, eu acho que são boas organizações para você seguir e acompanhar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido também. Deixa aqui as minhas redes sociais também, Guilherme Alves, para quem quiser seguir um pouco e também se inspirar, né? Para a gente se inspirar juntos naquilo que a gente está fazendo ao redor de todo mundo, ao redor do Brasil, ao redor de Minas Gerais, enfim. Acho que seria bem isso assim. Muito bom. Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou com a gente. Foi bom demais conversar contigo e convido o pessoal que assistiu a gente a continuar nos acompanhando. A gente tem a intenção de trazer mais pessoas falando português, falando espanhol com vocês, então se mantenham aí ligados, atualizados, que a gente quer trazer mais pessoas inspiradoras como o Guilherme. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Guilherme. Até mais. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Global Changemakers, pelo espaço. Obrigado a todos que nos assistiram. Vamos lá, Juventudes pela Transformação.